Então, seguindo um pouco aqui na nossa ideia dos algoritmos evolutivos, né, que são basicamente algoritmos parte, né, da computação, dessa classe de computação inspirada na natureza, nós falamos no vídeo passado sobre uma introdução, né, envolvendo esses algoritmos, onde é que a gente vai aplicar, em qual contexto. E aí agora a gente vai focar um pouco na teoria da evolução. Então, a teoria da evolução aqui, eu não vou julgá-la antagônica ou de acordo com os princípios religiosos, certo? Então aqui a gente vai tratar especificamente em termos técnicos, porque o fato, né, eu sempre ressalto isso, se houve uma criação ou não, né, isso não dá para tornar isso em um algoritmo e resolver problemas, certo? Então, todo o conceito que a gente utiliza aqui é humano e a gente tenta associar esse conceito humano para que a gente consiga resolver um determinado tipo de problema, certo? Então, quando a gente olha para a teoria da evolução, ele formula maneiras, né, de representar o comportamento natural das coisas, e a partir desse comportamento natural que a gente entende como ele funciona, a gente cria regras para modelá-lo humanamente, com palavras, com equações, com ações, de uma maneira que isso possa nos ajudar e ser aplicável a outros problemas, certo? Não tem relação com o fato de haver ou não a criação, e sim com a gente poder modelar, representar aquilo que tem ao nosso redor, certo? Então, quando a gente fala de teoria da evolução, a gente chega à conclusão de que as espécies, né, estão adaptadas às condições em que vivem. Como, por exemplo, você não tem um leão dentro da água, porque o leão, se tivesse dentro da água, morreria porque ele não pode respirar dentro da água. Assim como a baleia não pode viver fora da água, senão ela morreria. Algumas até, né, respiram ar e não debaixo da água, alguns animais, enfim, no, dentro da água, mas eles não conseguem viver muito tempo fora da água, porque depende de uma umidade muito alta e outras coisas. Então, isso é uma percepção, né, de que os animais que estão naquele local, eles são adaptados para aquele local. Então, por quê? Porque provavelmente os animais que não estão adaptados, eles morrem com maior facilidade naquele ambiente, porque eles não têm capacidade de viver. Então você vê plantas que sobrevivem melhor na Mata Atlântica, por exemplo, e outras plantas que sobrevivem dentro da água. Né? Outras espécies que sobrevivem, conseguem subir a uma altura muito alta, né, em termos de voo, e respirar numa baixa pressão atmosférica, por exemplo. E outros animais que, se fizer isso, ele vai desmaiar, porque até a variação de altura pode provocar desconforto e até o óbito de determinadas pessoas. Né? Se você for, por exemplo, um nadador, eu vou mergulhar aí 1 quilômetro. Acho que 1 quilômetro é exagero, mas enfim. Dependendo da velocidade que você sobe e desce na água, você já pode sofrer consequências baseadas nisso. Né? Então, se você não é adaptado, você vai ter problemas para isso. Então, essa condição de adaptação despertou curiosidade para saber como é que isso acontece, e daí que surgiram, né, as teorias e metodologia. Então, falando um pouco da história disso, né, no ano 6000, né, pelo menos data-se 6000 a.C., os agricultores começaram a perceber, né, que
tem variantes genéticas ali que eu consigo plantar em determinados cantos, e aí você passa a controlar o cultivo das plantas em vez de você ter que migrar, né, de canto em canto para estar sujeito à natureza mesmo fazer aquilo. Então você separa uma área, você consegue colocar um determinado tipo de planta para poder lhe dar frutos, lhe dar trigo, pão, essas coisas. Então é o que a gente entende como primeira parte, né, dessa, dessa seleção artificial, né, que a gente utiliza dentro do cultivo das plantas. E aí a gente começa a evoluir basicamente lá na Grécia, tem os grandes pensadores, né, que começaram a filosofar. A gente ainda não pode chamar tanto de ciência, porque ainda faltam alguns elementos nessa, nesse ponto ainda, mas eles começam a gerar hipóteses, né, possibilidades, que a gente vai validando à medida que o tempo vai passando, que nessas hipóteses aí as espécies eram fixas e existiam como protótipo ideal, né? Então, será que isso é verdade ou não? Os indivíduos na natureza eram realizações imperfeitas desses protótipos, né? E Aristóteles, especificamente, ele acreditava em uma base física da hereditariedade das sementes produzidas pelos pais. Então, de alguma maneira, a informação se passava geneticamente, né? Ele propunha que estruturas novas iam sendo formadas progressivamente durante a formação do embrião. Também era outro ponto, né? Então, depois a gente tem um grande salto, né? E aí entra lá em 1809, com a evolução dos seres vivos, Lamarck. Em 1858, a teoria da evolução de Darwin, e os experimentos de Mendel também. E aí, ali em 68, a teoria da pangênese começou a avançar, né? E aí já no século XX, os cientistas comprovam que há hereditariedade, a gente consegue, hoje a gente mapeia o genoma, né? Então a gente sabe exatamente o que acontece, mas, enfim, século passado ainda, a gente evoluiu a genética mendeliana, né, de Mendel, a teoria sintética da evolução, o neodarwinismo, e Watson e Crick, né, eles descobriram, né, o modelo, ou geraram esse modelo de dupla hélice do DNA, que basicamente é o que a gente hoje entende, que existe o DNA, o RNA, e aí tem a ligação entre eles, e aí a gente consegue modelar basicamente, por exemplo, como o vírus entra numa célula ou coisa desse tipo, utilizando esse conceito, esse conhecimento que a gente descobriu, que a gente adquiriu sobre o DNA, né? Então, em 1977 começou o sequenciamento do DNA, né? E aí, na sequência, o início dos projetos de sequenciamento de organismos. Hoje em dia, há uma corrida, né, para conseguir sequenciar o DNA de todos os seres conhecidos. Há uma percepção de que tem muitas espécies desaparecendo, né? Então, uma maneira de você poder preservar isso é ter o sequenciamento de todos os seres. E aí, se você tem todo o sequenciamento, depois, talvez no futuro, a gente consiga recuperar essas espécies ou estudar outras coisas que a gente ainda não sabe nem que é possível, né? Então teve esse projeto em 1990, eu me lembro, quando começou o projeto Genoma Humano, que foi concluído em 2003, que é conseguir mapear todo o genoma, né? Assim, saber quais são os genes que o ser humano tem, de maneira a poder depois associar. A pessoa que tem esse genoma aqui, esse gene, ele
ele tem a tendência de ter câncer de, sei lá, de pele. Então, consegue-se agora fazer esse tipo de associação e também, em consequência disso, você tem mais diagnóstico de câncer, né? Você consegue criar medicamentos mais apropriados para aquele tipo de problema, né? Então, é interessante. E aí, hoje em dia, né? Assim, os principais conceitos associados à evolução, que a gente também utiliza, né? O importante aqui no desenvolvimento do algoritmo genético é tentar entender como é que isso pode ajudar a gente a resolver algum problema utilizando esses conceitos, né? Então, por isso que a gente está falando um pouco do que aconteceu, né? E o que consiste basicamente a teoria da evolução, que é o que a gente vai tentar relacionar aqui alguns pontos, certo? Então, os principais conceitos da teoria da evolução, segundo Lamarck, né, os indivíduos podem se modificar ao longo do tempo e isso vai acontecer em resposta a necessidades relacionadas ao ambiente, né? Ou seja, se a gente pensar assim, eu tenho uma função matemática. O que seria se adaptar a esse ambiente? Não sei. Quem vai decidir isso seria o programador, né? Eu vou programar uma função que o meu objetivo é encontrar o menor valor dessa função. Tem uma função de erro, por exemplo, e eu quero encontrar o erro igual a zero. Então, o indivíduo seria, se eu pudesse me apropriar desse conhecimento, né, desse conceito, eu poderia fazer com que os meus indivíduos computacionais eles pudessem se adaptar, né, eles pudessem modificar de maneira a ir em direção a esse mínimo global da função matemática computacional. Então aqui o conceito que vem do Lamarck, se a gente conseguir emular, seria basicamente isso que ia acontecer, né? Aí nós temos a lei do uso e desuso e de herança das características adquiridas. Os desusos é se eu não utilizo mais, aquilo tende a não ser utilizado mais, então eu passaria a descartar no algoritmo coisas que tenderiam a ir para um canto que não é o melhor. Então, as populações que não vão resolver o problema tenderiam a desaparecer, né? E eu tenderia a ter mais populações próximo dos mínimos globais dessa função, né? Próximo do zero, que seria o meu objetivo. A lei das heranças, né? Herança das características adquiridas, significa que as mudanças no organismo devido ao uso e desuso seriam transmitidas ao seu descendente. Então eu posso agora, já que eu agora tendo a ter populações mais próximas, eu vou cruzar essa população de indivíduos e gerar filhos mais aptos ainda, ou que tendem a ser mais aptos, que tenham características que vão me aproximar do mínimo global dessa função, que seria o zero, por exemplo. Então eu tenho a seleção natural, que os indivíduos são selecionados pelo ambiente, né? Eles vão lutar pela sobrevivência, consequentemente, os mais aptos têm maiores chances de gerar descendentes. Não quer dizer que o menos apto não vai, certo? Porque pode ser que alguma característica desse menos apto, se passada para juntamente com o mais apto, gere um indivíduo mais apto ainda. Então, até computacionalmente, a gente tenta traduzir isso de uma maneira que mesmo que os mais aptos tenham maior chance, a gente ainda dê chance aos menos aptos, porque esse cruzamento, né, e a geração de descendentes pode fazer com que a gente tenha mais aptos ainda para resolver um determinado problema, certo? Existe um ancestral comum a todas as espécies, né, isso é segundo Darwin, todas as espécies evoluíram a partir desse ancestral comum.
E, enfim, eu estou comentando aqui algumas partes, né, para a gente poder associar lá com a nossa implementação, que vai entrar na sequência. E, e aí eu vou falar, né, do algoritmo evolutivo padrão, o que tem tanto, né, e depois eu entro especificamente no algoritmo genético e aí eu vou detalhar ainda algumas outras coisas, né. Então, nesse contexto, né, a gente ainda precisa detalhar esse conceito. O que seria evolução? Né? É o processo algorítmico que permite, através da reprodução, herança, seleção natural, variação, esses conceitos aqui, reprodução com herança, variação e seleção natural, ele vai permitir que os indivíduos mais aptos, né, mais adaptados àquele ambiente, sobrevivam e sejam levados a um estado de maior adaptabilidade ao seu sistema, o ambiente. Ou seja, no nosso caso, a evolução seria: eu tenho uma solução melhor a cada iteração, a cada geração. Nesse caso aqui a gente vai usar o nome geração, certo? Então ela é inspirada, né, nesses algoritmos evolucionários. Essa inspiração acontece a partir desses algoritmos evolucionários, e a possibilidade de modelar a evolução como um processo de busca capaz de produzir indivíduos com desempenho cada vez melhor. Eu quero melhorar esse desempenho, né, para, no nosso caso, como é uma função, é uma coisa não polêmica, a gente só quer resolver um problema que tenha um determinado formato. Então tem uma função Aker, sei lá, o Rosenbrook. Você vai pegar um benchmark daquele e vai tentar resolver com o algoritmo genético. E aí ele vai tender, né, a partir desses algoritmos evolucionários, a encontrar sempre indivíduos que seriam basicamente números, né, que vão gerar um resultado lá na função de um valor menor do que o anterior na geração anterior. Então, em resumo, é basicamente isso. Então, agora que eu falei por alto, né, em boa parte dos conceitos que envolvem a teoria da evolução e a introdução e tudo mais, a gente vai agora na sequência falar do algoritmo evolutivo, né, o algoritmo padrão, e começar a falar sobre algoritmos genéticos especificamente. Certo? Então fica aí para a próxima aula.